Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo do vídeo aqui é continuar as discussões dentro do tópico de cargas em aeronaves, e a intenção aqui é recuperar justamente aquela ideia, não é, de como fazer a transição, não é, de cargas para tensão. Com essa discussão que a gente vai apresentar aqui das situações críticas do diagrama VN, a gente já vai começar a pensar nessa condição de transferência, não é, de carregamento para a tensão, que vai fundamentar a nossa, vamos dizer assim, análise estrutural e até a caracterização de geometria, não é, dimensionamento dos elementos estruturais principais, por exemplo, aqui da asa. Então, só lembrando, né, a gente tem no diagrama de manobra, né, o diagrama VN, essas quatro situações aqui críticas, e agora a gente vai tratar especificamente de cada uma delas. Então, a condição mais AAA é obtida numa subida com o maior ângulo de ataque positivo permitido pela asa. Então, coeficientes de sustentação, né, cerca de 1,25 vezes maior do que o coeficiente de sustentação em voo nivelado. As forças, né, de sustentação e arrasto são, respectivamente, perpendicular e paralela à direção do vento relativo. A decomposição, né, ou seja, essas duas forças aerodinâmicas me gera a resultante R, que vai ter uma componente normal, essa aqui, né, na direção FZ da asa, né, e uma componente na direção X da asa, aqui denominada de C, no sistema de coordenada da asa. Tá? Incertezas na obtenção do ângulo de ataque fazem com que seja necessário empregar nos cálculos um valor maior do que o medido em condições estacionárias. Dessa forma, os dados aerodinâmicos são extrapolados pelos dados medidos em condições de escoamento estacionárias, pois medidas em regime não estacionário transiente são muito difíceis de serem realizadas. A questão aqui, né, que eu quero, na verdade, fortalecer, não são esses pontos aerodinâmicos, que até eu não tenho domínio sobre eles, né? Vocês têm mais domínio do que eu. Mas justamente aquilo que eu acabei de comentar, né, que é justamente essa ligação, né, entre a carga, a transferência, né? Ou seja, como eu enxergo a carga se transformando em esforço, né? E, consequentemente, tensão. Então, é justamente ainda nessa condição que a gente vai começar a enxergar, né, que a carga aerodinâmica ela me provoca flexão, né, na asa, tanto na direção longitudinal, né, quanto na direção, né, transversal, a partir das forças aqui aerodinâmicas, né, a resultante aerodinâmica projetada nessa direção e nessa direção X. Então, para essa condição, né, o momento fletor produzido por essa força daqui, N, né, ela produz esforços de compressão, tá, na parte superior, né, no extradosso da asa, enquanto a componente C produz compressão na região do bordo de ataque. Nessas condições, os esforços de compressão serão máximos no extradosso e na região do bordo de ataque da asa, sendo que no intradosso e na região do bordo de fuga a gente tem esforços de tração. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a ter esse olhar, né? Para essa situação, né, eu vou ter que possivelmente projetar o extradosso, né, por exemplo, o painel, para suportar cargas de compressão, ou seja, quais são, né, os elementos limitantes, quais são os critérios, né, de análise para caracterizar a margem de segurança. Né? Nesses painéis serão os critérios de flambagem, não serão os critérios de ruptura, né, para essa situação. Né? No caso do intradosso, não, aí eu já vou ter casos, né, para analisar a margem de segurança, observando a questão do escoamento ou da ruptura. Tá? Então, é justamente essa transição agora que a gente começa a alimentar em nossas cabeças. E enxergar também a importância da análise estrutural dessa passagem. Né? Ou seja, de carga para tensão, entendendo dos modelos mecânicos, eu posso agora
efetivamente fazer o projeto, né? Escolher geometria, escolher, né, analisar modo de falhar de forma coerente, essas coisas que a gente vai amadurecendo no curso. Para a condição mais AA, a linha de ação da resultante das forças aerodinâmicas R está geralmente localizada em posição mais à frente da corda, ou seja, mais próximo do bordo de ataque, que é o que apresenta aqui a figura. Dessa forma, para aviões com CG posicionados atrás, né, do CA, esta condição corresponde à máxima carga para cima na empenagem horizontal. Nota-se que o momento causado por esta força tem valor máximo em torno do CG. Dessa forma, a carga dirigida para cima na empenagem horizontal é máxima a fim de equilibrar o momento gerado pelas cargas aerodinâmicas. Tá? Isso a gente consegue enxergar naquele diagrama de corpo livre que a gente mostrou logo no início sobre esses tópicos. Sobre esse tópico aqui de cargas. Agora a gente passa para o ponto, tá? Mais BAA, que é obtida para o menor, né, ângulo de ataque positivo possível, ou seja, situação em que o avião mergulha, né, está na fase de mergulho. Pode-se ter o mínimo ângulo de ataque, gerando sustentação, desde que haja máxima velocidade. Então, a gente já viu um comportamento diferente em termos da posição, né, da resultante aerodinâmica, aqui em relação a outra condição. Velocidade máxima de voo correspondente ao mínimo CL necessário para mantê-lo. A velocidade de mergulho é aproximadamente 1,25 vezes a velocidade máxima em voo nivelado. A componente FXW, que é a C, é máxima atuando para trás, enquanto a componente FZWN continua sendo positiva na direção do eixo Z, resultando em esforços de compressão no extradosso da região do bordo de fuga e de tração, não é? Agora na região do bordo de ataque. Agora já muda a situação no caso, né, em comparação com o anterior, né, em relação ao bordo de ataque, porque nessa situação aqui o bordo de ataque seria comprimido, né, ó, né, bordo de ataque da asa, compressão, e aqui não, a gente tem, né, porque a força está... Aqui a gente tem que fazer, não é, um exercício mental. Eu posso trazer alguns elementos no momento síncrono para a gente reforçar, né, essa lógica da flexão, tanto na direção longitudinal, né, do X da asa, né, e ou seja, a flexão em torno de X e a flexão em torno de Z. Tudo bem? Para a condição mais BAA, a linha de ação da resultante está localizada na posição mais atrás da corda, ou seja, mais próxima do bordo de fuga. Portanto, para aviões com CG posicionado à frente do CA, essa condição corresponderá à carga máxima para baixo na empenagem horizontal. Nota-se que o momento causado por esta força tem valor negativo máximo em torno do CG. Dessa forma, a carga dirigida para baixo na empenagem horizontal é máxima a fim de equilibrar o momento gerado pelas cargas aerodinâmicas. Então, mais um caso, que é o caso agora menos AAA, é obtida para o maior ângulo de ataque negativo possível e ocorre em manobras intencionais, onde, né, há escoamento de ar dirigido para baixo, ou quando há rajadas no sentido descendente em voo nivelado. Os fatores de carga nesse caso são bastante inferiores do que para manobras positivas por dois motivos, né? Porque isso vocês podem até perguntar, né? Por que o normativo me dá fator de carga mais alto para o positivo do que para o negativo, né? A questão é que os motores convencionais não operam, né, sob fatores de carga negativa por muito tempo, e há um grande desconforto também do piloto. Os fatores de carga de rajada são também menores, pois em voo nivelado o peso do avião soma-se às forças de inércia para rajadas positivas. Na condição menos AAA, a asa está na condição de stall negativo, resultando em momento fletor que produzirá esforços de compressão máximo no intradosso, né, ou seja, né, a flexão agora está provocando, a flexão por essas forças, né, está provocando um momento fletor que produz compressão, né, no intradosso, nessa região, e tração no extradosso, né, e compressão no bordo de ataque e tração no bordo de fuga. Ainda nessa condição,
não, a outra condição, menos B a A, é obtida para o menor ângulo de ataque negativo possível e ocorre em manobras intencionais ou rajadas negativas. Pode-se ter o mínimo ângulo de ataque gerando sustentação desde que haja máxima velocidade de mergulho do avião. É a situação de mergulho. Nesta condição, a componente, né, Fxw, denominada de C, é máxima, atuando para trás quando comparada com qualquer outra atitude negativa. Esforços críticos de compressão no intradorso, né, da região do bordo de fuga, da asa e de tração no extradorso e no bordo de ataque, tá, do perfil aqui, da asa. Essas 4 condições de voo são críticas e devem ser utilizadas para o cálculo das estruturas aeronáuticas, ou seja, obrigatoriamente as fabricantes elas têm que levar em conta no desenvolvimento, né, dos seus casos de carga esses 4 casos, tá? Haja vista, né, que esses casos, né, produzem as condições de tração e compressão máxima possíveis na asa. Tá? Então, aqui é muito interessante, né, esse processo da gente conseguir já, né, sair dessa condição simplesmente de diagrama VN e caracterizar, né, casos de carga, que é o que a gente vai ver já já no exemplo que a gente vai apresentar aqui. Então, a gente tem um resumo, né? A asa aqui, aí a gente tem um perfil, vamos dizer assim, de longarina, de SPA, né? Mesa e alma da SPA. A gente já discutiu, né, que a alma vai ser responsável por resistir e transmitir cisalhamento na flexão, né? As mesas responsáveis por resistir e transmitir tensão normal, são essas coisas que agora, obrigatoriamente, a gente precisa internalizar. Tem outras condições, né, que precisam ser analisadas, a condição de flap, né, estendido, né, interfere na atuação da asa, na cortante da longarina traseira, nas cargas verticais para baixo do estabilizador horizontal. E condições de cargas assimétricas que são investigadas para aviões militares. Aqui ele me mostra, né, um diagrama VN com a condição de flap, né, up. E aí a gente tem aqui, né, as várias nomenclaturas de velocidade estrutural que eu pedi para você, né, estudar e avaliar direitinho. Ele está me mostrando aqui, né, o requisito do FA associado a essa condição. Peço que vocês revisitem lá a base de certificação para entender um pouco mais dessa situação da influência do flap no diagrama VN. A gente está vendo aqui que ele amplia a possibilidade, né, de velocidade e, né, com fator de carga um pouco maior do que a situação, né, sem o flap estendido. Né? A gente enxerga isso bastante aqui. Né, do comparativo entre essa situação e essa situação. Aqui está no nível 2G e aqui está no nível 2,551G. Agora a gente vai fazer um resumo sobre a condição, né, do diagrama agora de manobra e o de rajada associado. Só para a gente trazer aqui, né, aqui a gente tem em preto o diagrama de manobra e aqui as curvas em azul resultantes, né, justamente da condição que foi apresentada em vídeos anteriores, a condição de rajada. Tá? Então aqui ele me dá alguns destaques, né? FC representa os fatores de carga mais severos que o avião, né, terá que suportar ao longo do seu ciclo de vida útil, né? Essa condição aqui de rajada e essa condição aqui de manobra. É pouco provável, né, que a combinação de rajada e manobra produza uma condição que passe o limite imposto para o fator de carga, né, estabelecido pelo normativo. Né. Aqueles valores eles estão lá, não é por um motivo qualquer. Né. Existe muita pesquisa, existe muita experimentação, existe também bastante aprendizado, né, fundamentado em situações assim não tão agradáveis.
Aqui é só mais a questão, né, do normativo, né, associado a essa questão do diagrama de rajada. A gente já discutiu isso na teoria, vocês olham um pouquinho mais com calma depois a nota de aula, bonitinho, revisitem lá a base de certificação. E aqui a gente tem, né, uma avaliação geral, né, do diagrama de manobra e rajada para várias condições aqui, né, que contornam o meu diagrama agora combinado. Tá? A proposta, né, para que vocês desenvolvam, reproduzam, né, esse exercício aqui que está apresentado, né, que é você obter essa condição do diagrama diagrama VN de manobra e rajada, né, e o final, para a situação aqui apresentada, de planta de asa, condição de voo, as características aqui todas dadas, vocês analisam depois direitinho. Outras características aqui, né, aerodinâmicas apresentadas também, e a definição aqui, e outra definição aqui, né, e outros elementos aqui do próprio problema. Né? Tudo bem? Então, ele vai, né, utilizar esse conjunto de equações que a gente apresentou tanto para manobra quanto para rajada, para definir, tá, o diagrama de manobra, o diagrama de rajada e o combinado final. Tá? Cuidado que a gente tem, né, o normativo lá apontando. A gente tem que ver aqui quais são as equações associadas a que normativo, né, que ele utilizou para definir, né, esse diagrama final. Tudo bem? Então, os esforços solicitantes aqui, né, que é aquilo que a gente vem discutindo, que é importantíssimo destacar, né, os esforços solicitantes na asa de flexão, né, e corte, né, de momento, né, que ele está chamando, né, porque flexão ele vai me dar corte também, são calculados para a condição, por exemplo, mais AA, que é esse ponto aqui, que é um caso de carga crítico, né, representado pelo ponto A do diagrama, né, e a asa tem um ângulo de ataque tal para uma velocidade indicada de tanto. Os coeficientes de força total normal à corda da asa, mostrado na planta. Né, e aí, com isso, né, ou seja, além disso, a gente consegue também, por método numérico, né, fazer a aproximação, né, do cálculo da força cortante, do esforço cortante e do momento fletor para seções aqui da asa definida para a situação do caso de carga, né, analisado. Tá? Então, uma outra coisa aqui que também vocês precisam analisar. Né? Basicamente, aqui ele aplicou um método numérico para fazer a integração, né, da força cortante e do momento fletor. E aqui a representação, tá, dessas duas curvas de força cortante e momento fletor para esse caso aqui de carga analisado. No próximo vídeo, a gente vai estudar aqui, né, uma aplicação, né, dessa situação agora, né, de sair do diagrama VN para casos de carga que são aplicados no software de elementos finitos para análise. Tá? Então, a gente, antes de finalizar o vídeo, só vamos aproveitar aqui, né, essa situação, né, essa figura que me apresenta justamente a distribuição do carregamento aerodinâmico com forças inerciais. Isso tem um método que a gente também vai discutir em vídeos mais na frente, me gerando força cortante e momento fletor resultante nas seções das asas, nas seções definidas ali na planta inicial do problema, né, para caracterizar a situação anterior. Tá? E no próximo vídeo a gente começa justamente com esse exemplo aqui, né? Dentro do que eu falei, né? Transferir essa situação de carga, né, do diagrama VN para uma condição de carregamento aplicado no software de elementos finitos. Então, até o próximo vídeo.